Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlão, estamos aí em mais uma aula. Você que está chegando agora, assista essa aula até o final, tá? Mas volta lá nas aulas anteriores, que isso aqui é uma aula continuação, é um curso de eletricidade básica, tá bom? Não esquecendo, curta, inscreva-se no meu canal, compartilhe, tá bom? Pra gente continuar esse trabalho aqui. Então vamos lá. Pessoal, a gente vai tratar agora de as relações entre corrente, tensão e resistência, tá? E tudo isso relacionado à potência. Vamos aprofundar um pouco mais desses conceitos, tá? E vamos lá. Vamos lá para a lousa. Eu coloquei alguns conceitos aqui, ó. Por exemplo, 1 ampere é um coulomb por segundo. O que é um coulomb? Coulomb é uma quantidade de elétrons para gerar uma energia elétrica, tá? Lembrando que a gente falou para que haja uma corrente tem que ter uma DDP, uma diferença de potencial, né? Eu tenho que ter muitos elétrons de um lado e poucos elétrons de outro para que eles possam circular, que é a corrente, né? Movimento ordenado de elétrons. Então, eu tenho, por exemplo, em um coulomb, eu tenho essa quantidade de elétrons, tá? Para que eu faça com que eles se movimentem. Mas para que eles se movimentem, eu tenho que criar uma tensão. E a tensão é isso aqui, é dada em volts, tá? 1 volt é 1 joule por 1 coulomb. 1 coulomb é essa quantidade de elétrons. E o joule, o que é o joule? O joule está associado a energia, trabalho, tá? Trabalho que isso pode... geralmente associado com calor, tá? Caloria. Pega lá qualquer alimento que você compra lá e dá uma olhadinha na tabela que tem o quanto de caloria que ele tem, né? As pessoas querem engordar, emagrecer. Então, pessoas de academia olham muito isso, tá? Então dá uma olhadinha nos alimentos, lá tem a tabela de caloria. Isso está ligado em joule, que é em forma de calor. Então, para que haja tensão, eu vou ter que fornecer uma energia em forma de trabalho, forma de calor, né, geralmente, ou em forma de energia mecânica, igual nas hidrelétricas lá, que o gerador, a água escoa e gira o gerador, que gera energia mecânica, gera energia elétrica, tá? Então, eu aplico joule por coulomb, uma energia, um trabalho, uma energia qualquer aí, né? Energia mecânica, volta lá nas outras aulas, energia mecânica, energia eólica, energia química, né, que é da pilha, por coulomb. Então eu vou atuar, né, essa energia que eu forneço, eu vou fornecer por coulomb, que é a quantidade de elétrons, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, um centímetro cúbico, que é um ml, é a mesma coisa, 1 ml, 1 centímetro cúbico, é isso aqui, ó, tem uma quantidade de 8 vezes 10 a elevada a 22. O que é esse 10 a 22? Quando eu vejo uma potência, uma base 10, a base 10 quer dizer que é a quantidade de zero. Então, esse expoente aqui, 22, quer dizer que tem 22 zeros. Então, esse 8 mais 22 zeros. Aqui também, 6,28 mais 28 zeros. Isso aí é muito elétron, muita coisa, tá? Então, para que haja tensão, eu vou aplicar um trabalho em forma de joule por coulomb, por uma quantidade de X de elétrons, tá? Depende da quantidade de elétrons que tem lá. Então, essa dependência de quantidade de elétrons, a gente vai entrar na parte da resistência. O que é resistência? É a oposição para que ocorra o movimento da corrente elétrica, né? Lembra do exemplo lá do metrô? Que as catracas, o pessoal quer ir embora, e a catraca é a resistência, que é uma oposição para que as pessoas passem livremente ali, ocorre um filtro ali de quantas pessoas vão passar, então é isso, a resistência é isso. Então cada material tem sua propriedade de resistividade, que é o Rho, isso aqui, ó, o Rho. O cobre, peguei esse fiozinho velho aqui, 4 milímetros, tá? O cobre é o mais utilizado, cobre, alumínio,
né, tem o ferro, então os metais são bons condutores. Então, eles têm uma tabela de resistividade, que a resistividade é dada em ômegas por milímetro cúbico, tá? Ômega por milímetro cúbico. E quanto menor a resistividade, menor a resistência, a propriedade do material, né, de oferecer resistência, a resistividade, quanto menor isso, maior vai ser um condutor, que é o cobre, o alumínio. Agora, se for maior, aí ele vai entrar na propriedade de resistor, né? Lembra da outra aula lá que a gente falou? A gente já vai falar nesses caras aqui, ó. São dois resistores em paralelo. Vermelho, vermelho, vermelho. Lembra lá, assiste as outras aulas lá para você saber o que é vermelho, vermelho, vermelho. A gente já vai falar neles lá, tá? Então, aí vai entrar na casa dos resistores, tá? Quanto maior a resistividade, tá? Da tabela. Eu falo maior assim, mas é porque a tabela vem do menor para o maior, tá? Então, e a resistência está ligada a comprimento. Então, se eu pegar 100 metros desse cabo, tá? Desse fiozinho aqui de 4 milímetros, 100 metros vai aumentar a resistência. Então, vai dar uma queda de tensão, de corrente, tá? A gente vai estudar isso aí, a relação de tensão e corrente, conforme a resistência, tá? Da lei de Ohms. Então, aumenta a resistência. Só que tem uma relação inversamente proporcional, que é a seção ou secção. O que é secção? A área da secção é a grossura do fio. É a bitola que a gente fala. Ó, esse canetão aqui tem uma bitola muito maior do que esse fio aqui. Ó. Se fosse um fio dessa grossura aqui, né? E ele seria um condutor com menor resistência, tá? Então, quanto maior a bitola, a grossura, menor a resistência. Então, você pode reparar quando você tomar banho, dá uma olhadinha lá no fio do chuveiro, que o fio do chuveiro é mais ou menos essa grossura, tá? Se você vê um fiozinho, por exemplo, de campainha, ou um fiozinho, por exemplo, carregador do seu celular, por exemplo, que tem um fiozinho de USB ali, é um fiozinho fino. Por quê? Ali vai passar uma corrente pequena. Não precisa ser um fio grosso. Então, não precisa aumentar a secção, porque não vai passar uma corrente alta. Se vai passar uma corrente alta, eu tenho que aumentar a secção, que é a área aqui, ó. Quanto maior a corrente, mais eu tenho que aumentar a secção. Porque sabe que se eu não aumentar, ó, se eu botar um fiozinho fino lá no chuveiro, o que vai acontecer? Vai fritar aquele fio, vai passar, vai dar aquela loucura, igual 18 horas da noite ali, que o pessoal quer ir embora do metrô, todo mundo quer ir embora ali e fica empurra. A corrente quer passar, os elétrons querem passar e não tem onde passar, né? Tem só um fiozinho. Então, se você aumenta a secção, ele vai passar com mais tranquilidade, tá? E não vai dar aquele efeito Joule, que é a perda de energia. A energia elétrica não vai se perder em forma de calor. Então, por isso que se aumenta a bitola dos fios, né? Você pode olhar lá no seu quadro de energia, que gira o reloginho lá, que o mostrador lá, que as concessionárias fazem a leitura, né? Pode olhar que os fios têm bitola grossa, né? E é o que vai para o seu padrão de energia lá, que vai lá para o poste lá que fornece. Então, daí para lá vai só aumentando as bitolas, a grossura, a secção, por quê? Para evitar a perda de energia em forma de calor, tá? Diminui a resistência. Então aqui diminui a resistência e aqui aumenta, tá? Então a gente equilibra esses dois aqui para fazer projetos, para alimentar o motor, alimentar um chuveiro. Isso a gente vai ver em instalações elétricas residenciais, instalações elétricas prediais e industriais, que eu vou estar ministrando para vocês, tá? Mas por enquanto isso aqui como eletricidade básica, a gente não vai aprofundar muito, mas é isso. E o comprimento é em metros, tá? E a área é em milímetros quadrados, tá? Então eu tenho essa relação de corrente, tensão e resistência. Aí eu peguei, se eu pegar, vamos agora para potência, né? Potência é a dissipação, né? É o consumo daquele trabalho, aquela energia que foi gerada, tal. Você vai aproveitar em alguma coisa, num ferro de passar, por exemplo, né? Na chapinha. Então potência é tensão vezes corrente. Volta lá na outra aula lá. Tensão vezes corrente.
Então a tensão, o que eu tenho por tensão? Eu tenho Joule por Coulomb, né? Joule por Coulomb, né? E a corrente eu tenho Coulomb por segundo. Então eu multiplico esses dois, eu misturo ali, né? Um casamento lindo, tensão vezes corrente. Aí eu vou fazer os dois valores e vou cortar o Coulomb, ó. Vai me sobrar Joule por segundo, tá? E esse Joule por segundo eu defino como watts, que é o descobridor lá, né? O estudioso, James Watts, da locomotiva. Então, essa relação de corrente e tensão, tá? Aqui eu coloquei que a corrente também é definida, isso é mais para um curso de engenharia, tá? Não vamos aprofundar isso, mas para você saber que a corrente é uma derivada da carga, que é em Coulomb, pelo tempo. O tempo em segundos, né? Que seria uma derivada? Explicando a grosso modo, imagina você fazendo uma caminhada do seu quarto, por exemplo, para a sua sala, você vai dar X passos, né? Então, cada passo que você dá é uma variação de posição. Então, a derivada está ligada a isso, a variação instantânea, uma taxa de variação instantânea, tá? Então, cada passo que você dá é uma taxa de variação instantânea. Você pode dar um passo curto, um passo longo, um passo médio. Então, você juntando tudo isso aí, faz uma derivação e a gente calcula uma taxa desse percurso que você teve. Então, a corrente é a mesma coisa, a gente faz uma taxa desse percurso dessa corrente. Uma taxa de variação de carga por tempo, tá? Mas não vamos aprofundar em derivadas não, tá? Isso para vocês saberem que é assim. Basicamente a gente trabalha corrente assim em ampere, né? Uma quantidade X ali que a gente vai fazer um cálculo num circuito elétrico, tá? E aqui a gente vai abordar também sobre resistência. Antes de entrar em resistência, eu vou explicar um pouco do volt, a tensão que é o Joule por Coulomb. Então, se eu aplicar uma energia em forma de trabalho, em calor, por exemplo, aos elétrons, aí para que ele se movimente eu preciso fornecer essa energia. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo de quinta série, tá? Talvez muita gente não viu isso aí, né? Mas é importante vocês saberem. Por exemplo, vou catar o apagador, vou colocar esse pedacinho de papel e vou tentar fazer com que eles interajam, o canetão com o papelzinho. Você vê que não acontece nada, né? Agora eu vou dar um efeito Joule aqui, ó. Vou aquecer isso aqui. Eu vou dar energia elétrica, energia em forma de calor, e vou excitar esses elétrons. É um fenômeno da eletrostática, tá? Você vê que o papel aqui não fiz nada, ele está paradinho, e eu vou dar energia elétrica aqui, ó. Então eu vou fazer Joule por Coulomb. O que eu vou fazer? Fornecer energia para uma quantidade X de elétrons que está aqui. Então eu faço isso aqui, ó, um aquecimento aqui no cabelo, né? E eu transmito elétrons para cá, ó. Pode ver que eu vou gerar um campo elétrico. Acho que não foi suficiente. Espera aí, vamos lá de novo. Ó, viu que grudou, né? Então beleza. Esse fenômeno de grudar é que eu passei o efeito Joule, né? Eu sei de energia, um trabalho que eu fiz de esfregar aqui, numa certa quantidade de elétrons. Então eu gerei uma tensão aqui, tinha um diferencial de potencial, vocês viram? Aqui tinha tensão e lá não tinha, lá era neutro, igual o fio da sua tomada lá, que tem um neutro e o 127. Aqui seria o 127 e lá o neutro, tá? E quando você encosta um no outro, você faz alguma coisa que eles se aproximam ali, então contato, aí vai gerar o que a gente chama de corrente, que é o Coulomb por segundo. Aqui quando os elétrons começaram a circular para o papel, era um Coulomb, uma quantidade de elétrons por segundo. Você vê que foram milissegundos, né? E foram poucos elétrons também mas serviu como exemplo para vocês entenderem a relação, né, de energia que a gente fornece, tá bom? Agora vamos falar sobre resistência. Esse aqui é o multímetro, tá? Volta nas outras aulas lá para você acompanhar o que já foi explicado. Aqui é o multímetro, tá? A ponta de prova fica aqui quando eu quero ler tensão e
resistência, tá? Resistência essa ferradurazinha aqui, que é o ômega, ou ômega, como depende muito da pronúncia aí. Eu falo ômega, né? Muitos professores falam ômega. Então, aqui ó, onde que tiver o ômega, eu tenho, vocês verem que eu tenho 5 escalas para ler a resistência, né? Isso vai da quantidade que eu preciso ler, aproximada da resistência. Sempre é um pouco dessa aqui para baixo. Por exemplo, aqui tá 2K, né? 2K é 2000. Não, aqui é 20K. 20K é 20 mil. Aqui é 2K, que é 2000, 2000 para baixo. Aqui 20 mil para baixo. Aqui seria 200K, que é 200 mil para baixo, tá? E aqui seria 2M, 2 mega, que é 2 milhões para baixo. Então, quanto maior a escala que você põe, menor é a precisão. Então, você tem que sempre botar uma escala que é próxima da resistência que você quer ler, tá? No caso, volta lá na outra aula, tá? Da tabela de cores, dos resistores, tá? Lembra que a gente trabalhou com uma faixa de 4, né? As 4 faixas seriam duas, são número e o número de zeros, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei 2 resistores, vermelho, vermelho, vermelho. Lembra que, olha lá na tabela lá, que é vermelho, vermelho, é 2 e o 2, que dá 22, né? E a terceira faixa aqui do vermelho é a quantidade de zeros, que é 2 também, 2 zeros. Então, 2.200 ohms, né? Vermelho, 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 que a gente chama na manutenção como 2K2, 2.200 ohms. Então eu peguei 2 resistores de 2.200 ohms, aqui ó, vermelhinho, e eu botei em paralelo. Paralelo é assim, né? Se for sincero, é um após o outro. Paralelo é um do lado do outro, tá? O que acontece quando eu pego um resistor paralelo? Eu uso essa fórmula aqui, ó. Vamos lá para a lousa. Resistência total de paralelo entre 2 resistores, que esses caras aqui, de exemplo, é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. É produto sobre soma. Lembra disso aí, produto sobre soma. 2 resistores, produto sobre soma. Eu vou multiplicar os dois e dividir pela soma, tá? Então faça essa conta aqui, 2.200 vezes 2.200 dividido por 2.200 mais 2.200. Isso aí, aqui em cima dá 4.840.000. E aqui dá o dobro, né? Que é 2.200 mais 2.200 dá 4.400. Então eu pego isso aqui e divido. Quanto que vai dar? Faz a conta aí. Eu vou utilizar o meu multímetro e ele vai provar que essa conta aqui está certa, tá? Que você pode usar tranquilamente. Então, eu vou colocar aqui na escala de... eu não sei quanto que vai dar essa conta, né? Então, eu vou colocar aqui na escala de 20K e vou colocar as pontas de prova aqui de um lado, tá? E a ponta de prova do outro. Espero que vocês consigam visualizar aí. Vamos ver aqui, vamos dar uma ajeitada aqui para ficar melhor. Você viu que deu 1.09? Vou baixar essa escala aqui, ó. Eu acho que ela não está muito precisa. Então eu baixei para 2K, tá bom? Vocês podem ver lá que deu quase 1.100, né? Ele tá com frescura agora, mas outra hora ele deu 1.100, tá? 1.100. Se eu peguei 2 resistores de 2.200, ele deu 1.100. Então o que a gente conclui? Que pegando 2 resistores dá a metade de um deles, tá? Isso porque eu peguei 2 resistores da mesma resistência, né? Para vocês facilitar a sua conta, tá? Mas a fórmula que você vai utilizar é essa fórmula aqui, tá? É produto sobre soma. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Essa é a nossa aula. Curta, inscreva-se no meu canal, compartilhe, tá bom? Agradeço a todos. Até mais. Tchau.